Salve minha tropa Caipora! Tudo de boa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o dono do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos nossos palpites do dia 11 de julho. Tivemos 28 palpites com 22 wins e apenas 5 heads, tá? Um jogo foi anulado devido a empate anula no jogo do Cúpio, então anulou a aposta, beleza? 82% de taxa de acertos para este dia. Fiquei muito feliz porque retornamos à nossa normalidade, beleza? E também temos o dia 12 de julho com os resultados de 19 palpites com 11 greens e apenas 2 heads até o momento, tá? Temos 6 jogos que estão acontecendo e irão acontecer, então acompanhem os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais do Telegram e do WhatsApp. Por falar nos nossos canais, não se esqueçam que estamos correndo com a nossa rifa Caipora. Não se esqueçam de entrar no canal do Telegram para pegar o link e comprar os seus bilhetes, beleza? Não se esqueçam de nos ajudar com isso, fechou, galera? E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e também não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos, beleza? Eu gosto muito que vocês façam os comentários e também dê suas opiniões sobre o que vocês acham dos nossos vídeos, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 13 de julho? Bora pra intro! Salve família, vamos começar com nossos palpites para o planejamento do dia 13 de julho, tá? São 43 jogos, então eu serei bem breve e o vídeo também acho que ficará um pouquinho mais longo, mas eu gostaria que vocês pegassem todos os nossos palpites e analisassem, beleza, galera? Então vamos lá, eu separei aqui o jogo do Lambton Diafas versus o Charlestown Azuri. Trago essa partida na Austrália, na Northern NSW, com mercado de over 2,5 gols. O Lambton tem 55% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Charleston tem 50%. No histórico, 9 vitórias do Lambton, 6 empates e 6 vitórias do Charleston. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Lambton vem sofrendo gols a 6 jogos e o Charleston vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mightland versus o Brody Middle Magic. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Brody Middle jogando fora de casa tem 67% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Mightland tem 50%. No histórico, 8 vitórias do Brody Middle, 8 empates e 7 do Mightland. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brody Middle vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. O Mightland vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, tá? Em quase todos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Adamstown Rosebuds versus o Edgeworth Eagles. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. Por que eu trouxe esse mercado? O Edgeworth tem 82% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Adamstown tem 28%. No histórico, 14 vitórias do Edgeworth, 3 empates e 3 do Adamstown. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Edgeworth vem a 10 jogos marcando gols e o Adamstown vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Edgeworth na maioria de suas partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Edgeworth vem vencendo as suas partidas no primeiro tempo. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Canberra Olympic versus o Gungahlin United. Traga essa partida na MPL capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Gungahlin United tem 75% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Canberra Olympic tem 11%. No histórico, 10 vitórias do Gungahlin, 5 empates e 8 do Canberra. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Canberra vem a 4 jogos perdendo e o Gungahlin vem vencendo a 3 jogos.
Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Lake Macquarie versus o Cooks Hill United. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com vitória seca para fora. O Cooks tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lake tem 6%. No histórico, são 5 jogos com 5 vitórias do Cooks e a média de gols é de acima de 5 gols. Em séries, o Cooks vem marcando a 10 jogos e o Lake Macquarie vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Cooks em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos. O Cooks venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Lake Macquarie, ele não venceu nenhuma. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Sydney Olympic versus o Central Coast Marines. Traga essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Sydney tem 67% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Central Coast tem 44%. No histórico, 4 vitórias do Sydney e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Sydney vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, APA Leyte Hard Tigers versus Wollongong Wolves. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols na NSW da Austrália. O APA tem 59% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wollongong tem 61%. No histórico são 9 vitórias do APA, 6 empates e 7 do Wollongong. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. O APA ele vem a 5 jogos marcando gols e o Wollongong vem marcando a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Monaro Panthers versus o Yilgarn. Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com over 2,5 gols. Monaro Panthers tem 83% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Gale tem 0%, perdeu as últimas 9 partidas. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Panthers. E verificando em séries, o Gale vem perdendo, como eu disse. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Panthers contra o Tuggeranong, que foi 1-1. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Brisbane Strikers versus o Mitchelton. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Brisbane tem 89% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Mitchelton tem 17%. No histórico, uma partida com uma vitória de 5-2 do Brisbane. E em séries, o Brisbane vem sofrendo gols a 10 jogos e o Mitchelton também. No último encontro das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Brisbane Strikers, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Brisbane Strikers vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas e o Mitchelton vem perdendo no primeiro tempo. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Ipswich versus o Moreton City Excelsior 2. Traga essa partida na Queensland Premier da Austrália com o mercado de vitória e empate para casa. O Ipswich tem 54% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Moreton tem 11%. No histórico, foi uma partida com um empate por 1-1. E verificando em séries, o Moreton vem perdendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Ipswich na maioria das partidas e principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Kapalaba versus o Broad Beach United. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. Temos 44% para o Kapalaba nos últimos 9 jogos e o Broad Beach tem um aproveitamento de 56%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Broad Beach de 4-1. E em séries, temos 5 jogos que o Kapalaba vem marcando gols e o Broad Beach vem sofrendo a 5 jogos. No último encontro, tivemos o over 2,5 gols e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida, Winnipeg Wolves versus o Brisbane City. Traga essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Brisbane tem 55% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wolves tem 33%. No histórico, uma partida com uma vitória de 3-2 do Wolves. E em séries, o Wolves vem sofrendo gols a 6 jogos. No último encontro, temos over 2,5 gols. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Hughes United versus o Sunderland Sharks. Traga essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 33% de aproveitamento para o Hughes nos últimos 9 jogos. O Sunderland tem 39%. No histórico, uma partida com uma vitória de 2-1 do Sunderland. Em séries, o Hughes ele vem a 5 jogos sem empates e perdeu 4 deles, enquanto o Sunderland vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols na única partida. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Queensland Lions versus o Moreton City. Traga essa partida com ambas marcam sim na Queensland da Austrália. O Queensland tem 57% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moreton tem 78%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-2 do Queensland. E verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, tivemos ambas marcam na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam em algumas das partidas das duas equipes. Mas as duas equipes são duas equipes muito fortes nos seus campeonatos. Então, para essa partida, eu separei ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, Tampines Rovers versus o DPMM. Traga essa partida na Premier League de Singapura com vitória seca para casa. O Tampines tem 73% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brunei DPMM tem 28%. Verificando o histórico, são 18 vitórias do Tampines, 7 empates e 11 do Brunei. A média de gols é acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Tampines vem vencendo a 4 partidas e o Brunei vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Tampines em 3 das suas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Tampines venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Brunei venceu 2 fora de casa, mas foram há 5 jogos atrás. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Shandong Taishan versus Qingdao Hainu. Traga essa partida na Superliga da China com o mercado de over goal no primeiro tempo. Shandong tem 57% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Qingdao tem 56%. No histórico, 9 vitórias do Shandong e 2 empates e 3 do Qingdao. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Qingdao vem sem empates a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Shanghai Shenhua versus o Changchun Yatai. Traga essa partida na Superliga da China com vitória seca para casa. O Shenhua tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. Changchun tem 56%. No histórico, 8 vitórias do Shenhua, 9 empates e 2 do Changchun. A média de gols é de acima de 2 gols. E em séries, o Shenhua vem vencendo a 4 partidas e o Changchun vem a 5 jogos, marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, o Shenhua venceu 3 das suas últimas 6 partidas, não perdeu nenhuma. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Shenhua vem vencendo 5 das suas últimas 6 partidas e o Changchun venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Sabah contra o Johor Darul Taksim. Traga essa partida na Superliga da Malásia com fora para marcar o primeiro gol. O Johor tem 74% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sabah tem 50%. Verificando o histórico, 8 vitórias do Johor e 1 do Sabah. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Johor vem vencendo as 5 partidas e o Sabah não empata a 5. Verificando os últimos encontros, o Johor marcou o primeiro gol em todas as partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Johor também vem marcando o primeiro gol na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, fora para marcar o primeiro gol, fechou? Próxima partida, a Midtjylland versus o Malmo. Traga essa partida na Allsvenskan da Suécia com over gol no primeiro tempo. O Malmo jogando fora de casa tem 59% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Midtjylland tem 67%. No histórico, 10 vitórias do Malmo, 7 empates e 8 do Midtjylland. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Malmo vem a 10 jogos marcando gols e o Midtjylland vem marcando gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo
em todas as partidas que eles disputaram, e nos últimos jogos nos campeonatos, ou no primeiro tempo também na maioria das partidas, principalmente do Malmö. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Steinheier versus Roscoe. Traga essa partida na Escócia da Copa da Liga com vitória seca para fora. Roscoe tem 73% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Steinheier tem 67% também. O histórico são 5 vitórias do Roscoe e 2 empates e uma do Steinheier. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Roscoe vem vencendo 3 partidas e o Steinheier vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Roscoe em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Roscoe venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Steinheier ele venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Motherwell versus o Edinburgh. Traga essa partida na Copa da Liga da Escócia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. Motherwell tem 80% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Edinburgh tem 11% no histórico, 2 vitórias do Motherwell e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Edinburgh vem a 4 jogos perdendo e nos últimos encontros o Motherwell venceu o primeiro tempo nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Motherwell venceu o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Falkirk versus o Dundee United. Separe essa partida na Copa da Liga da Escócia com o mercado de over do 1,5 gols. O Falkirk e o Dundee têm um equilíbrio na probabilidade de vitória, mas o Dundee tem 41%. Verificando na forma recente, as duas equipes não perdem nos últimos 9 jogos e temos 89% de aproveitamento para o Dundee e o Falkirk tem 78%. No histórico são 3 vitórias do Falkirk, 6 empates e 20 do Dundee. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Falkirk vem marcando gols a 10 jogos e o Dundee vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Grêmio contra o Operário na Copa do Brasil. Separei essa partida com um handicap de mais 3 para fora. O Grêmio tem 67% de probabilidade de vitória, mas ele tem só 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Operário tem 56% no histórico, 2 vitórias do Grêmio e um empate, e a média de gols é de abaixo de 2,5. Verificando em séries, não temos séries para as duas equipes, e nos últimos encontros das duas equipes, temos apenas uma partida que o Grêmio venceu com 3 ou mais gols de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Grêmio não vence nenhuma partida com 3 ou mais gols de diferença, e o Operário também não perde com 3 ou mais gols de diferença. Então para essa partida eu separei um handicap de mais 3 para fora, beleza? Próxima partida, Sandefjord versus o Bodø Glimt. Trago essa partida na Elite Série da Noruega com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Bodø Glimt jogando fora de casa tem 63% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Sandefjord tem 28% no histórico, 3 vitórias do Bodø, 5 empates e 4 do Sandefjord. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sandefjord vem a 7 jogos marcando gols e o Bodø vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo em todas as partidas das duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas também das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Fredrikstad versus o Molde. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Molde tem uma pequena vantagem com 42%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fredrikstad tem 50%. No histórico, 8 vitórias do Molde, 2 empates e 5 do Fredrik. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Fredrik tem 5 jogos sem vitórias e o Molde vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Fredrik, over do 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Ventspils versus o Riga. Traga essa partida na Copa da Letônia com vitória no primeiro tempo para fora. O Riga jogando fora de casa tem 85% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Ventspils tem 50%. Em séries, o Ventspils vem sofrendo gols a 6 jogos e o Riga vem marcando a 10. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Riga no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza?
Próxima partida, União Espanhola versus o Magallanes. Traga essa partida na Copa do Chile com o mercado de over 1,5 gols. O Espanhola tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Magallanes tem 72%. No histórico, 3 vitórias do União, 1 empate e 5 do Deportes Magallanes. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, Deportes Magallanes vem em 5 jogos sem empates, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Rigas Futebol Escola versus o Daugavpils. Traga essa partida na Copa da Letônia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Rigas tem 86% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Daugavpils tem 28%. No histórico, 25 vitórias do Rigas, 3 empates e 2 do Daugavpils. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rigas vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros o Rigas venceu a maioria das partidas no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Rigas também joga vencendo o primeiro tempo e principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Brann contra o Haugesund. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com o mercado de vitória seca para casa. O Brann tem 74% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Haugesund tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Brann, 8 empates e 9 do Haugesund. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de vitória para o Brann em 3 das suas últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Brann venceu 2 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Brann venceu 3 das suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Grêmio Novo Horizontino contra o Guarani na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com empate anula para casa. O Novo Horizontino tem 54% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Guarani tem 17%, não vence a 9 partidas. No histórico são 3 vitórias do Novo Horizontino, 1 empate e 5 do Guarani. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Guarani vem soprando gols a 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Novo Horizontino venceu 2 das últimas 6 partidas e foi jogando em casa. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Novo Horizontino venceu 3 das últimas 6 partidas e o Guarani não vence nenhuma. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, FCSB contra a Universitatea Cluj. Traga essa partida na Liga 1 da Romênia com o mercado de empate anula para casa. O FCSB tem 59% de probabilidade de vitória e tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Universitatea tem 44%. Verificando no histórico, 14 vitórias do FCSB, 3 empates e 2 do Universitatea. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o FCSB vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do FCSB em 2 das últimas 6 partidas. Empataram 3 delas e ele perdeu uma. Jogando em casa, o FCSB ele venceu uma das 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do FCSB na maioria de suas partidas. E o Universitatea venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, eu separei vitória do FCSB. Se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, agora o Juventude contra o Internacional na Copa do Brasil. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Internacional e ele está jogando fora de casa. Na forma recente, ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Juventude tem 50%. No histórico, 25 vitórias do Internacional, 6 empates e 14 do Juventude. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Juventude vem a 5 jogos sem empates e o Internacional vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Uma foi para os pênaltis. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Cuiabá. Traga essa partida com under 3,5 gols no Campeonato Brasileiro Série A. O Bahia tem 62% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 56%. No histórico, foi 3 empates e 1 vitória do Cuiabá. E a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Bahia não empata 5 jogos e o Cuiabá não vence a 5 jogos. Ele empatou 4 deles. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Bragantino. Traga essa partida no Brasileirão com o mercado de over 1,5 gols.
O Cruzeiro tem 50% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 50%. No histórico, 2 vitórias do Cruzeiro e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruzeiro vem sem empates a 5 jogos e o Bragantino vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros, over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Na casa do Cruzeiro, foi 0-0 na única partida. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Cavalry versus New York United. Traga essa partida na Premier League do Canadá com under 3,5 gols. O Cavalry tem 62% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O York tem 67%. No histórico, 2 vitórias do Cavalry, 3 empates e 3 do York. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cavalry vem marcando gols a 6 jogos jogando em casa. E o York vem marcando 6 também jogando em casa. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Série C do Brasileirão. Atlético Clube contra o Londrina. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Atlético tem 48% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Londrina tem 72%. Em séries, Londrina vem marcando gols a 5 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Clube vem vencendo e empatando a maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão. Sport contra América Mineiro. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma vantagem para o Sport com 46%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o América tem 61%. No histórico, são 7 vitórias do América, 2 empates e 3 do Sport. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sport vem marcando gols a 9 jogos jogando em casa. E o América vem a 5 jogos marcando gols jogando em casa. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o CRB contra o Curitiba na Série B. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O CRB tem 41% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Curitiba tem 56%. No histórico, 2 vitórias do CRB, 3 empates e 1 do Curitiba. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o CRB vem marcando gols jogando em casa 6 jogos e o Curitiba também. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do CRB em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o CRB vem vencendo e empatando 4 das suas últimas 6 partidas e o Curitiba vem perdendo e empatando jogando fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida agora na Copa do Brasil, eu trago o Atlético Paranaense contra o Ipiranga. Traga essa partida com over 2,5 gols. O Atlético Paraná tem 74% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipiranga tem 61%. No histórico, foi uma partida disputada que foi a última partida que o Ipiranga venceu por 2-1. Verificando em séries, o Atlético vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Colo-Colo contra o Deportes Santa Cruz. Traga essa partida na Copa do Chile com mercado de over 2,5 gols. O Colo-Colo tem 75% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Cruz tem 56%. No histórico, foi uma partida disputada com empate por 1-1, que inclusive foi a última partida na primeira mão. Verificando em séries, o Santa Cruz vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos um empate de 1-1 na última partida que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, temos no mercado de over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Universitário de Esportes versus o Carlos Manute. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com vitória seca para casa. O Universitário tem 77% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manute tem 28%. No histórico, 5 vitórias do Universitário, 3 empates e 3 do Manute. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Manute não vence as 5 partidas. E nos últimos encontros, temos vitória do Universitário em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Universitário venceu 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Universitário ele venceu 2 das últimas 6 partidas e o Manute não vence jogando fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, The Strongest
Strongest versus Universitário de Vinto. Traga essa partida na divisão profissional da Bolívia com over 1,5 gols. O The Strongest tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Universitário de Vinto tem 56%. No histórico, 4 vitórias do The Strongest e 2 do Universitário. A média de gols é de acima de 6 gols. Em séries, o Universitário vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, disputa do terceiro lugar na Copa América. Eu trago o Canadá contra o Uruguai. Trago essa partida com o Uruguai para vencer a terceira posição. O Uruguai tem 61% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Canadá tem 44%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Uruguai. E em séries, o Uruguai vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Uruguai em 5 das suas últimas 6 partidas. Perdeu apenas para a Colômbia por 1-0. E o Canadá, jogando os últimos jogos, ele venceu 2 das últimas 6 partidas, tá? Uma ele venceu nos pênaltis. Então, para essa partida, eu separei o Uruguai para vencer a terceira posição. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado nesses 43 palpites. E vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora, galera, aqui com o nosso bilhete caipora. Eu separei o Riga para vencer o primeiro tempo contra o Ventspils. Separei over 1,5 gols no União Espanhola contra o Magalhães e separei under 3,5 gols para o Calvary versus o York United. Vitória e empate para casa em Athletic Club contra o Londrina. Separei over 1,5 gols para o Atlético Paranaense contra o Ipiranga e over 1,5 gols para o Colo-Colo contra o Deportes Santa Cruz. Mote total de 3,57 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!